O Red Talks de hoje é sobre monitoramento de redes OT além do ransomware. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e quem está aqui comigo é o Cesimar Nascimento, que é o nosso consultor de segurança em OT, e é ele quem vai conduzir esse webinar. Só lembrando que a gente vai disponibilizar o conteúdo pelo YouTube e pelo LinkedIn. E após a apresentação, a gente vai ter um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A do Zoom, para quem estiver assistindo pelo Zoom, ou pelos comentários do LinkedIn, para quem estiver assistindo a live no LinkedIn. Cesimar, agora passo a bola para você. Maravilha, Luísa, obrigado. Pessoal, inicialmente boa tarde, obrigado aí pela presença de todos. Então, é isso, pessoal. Vamos iniciar aqui falando um pouquinho de OT, né? É um assunto que tem sido muito comentado, muito curioso ali, né? O pessoal está tendo muita curiosidade sobre o assunto. Confunde-se com muitas outras vertentes, muitos outros assuntos, como o IoT, né? E às vezes a gente não sabe distinguir um do outro, né? Não sabe diferenciar o que é IT, o que é o OT, e o que são riscos de IT e o que são riscos no OT, né? No ambiente operacional, né? O OT, como eu acabei de falar, é tecnologia operacional, né? Operation Technology. Antigamente a gente acabava chamando somente de ICS, né, que é Industrial Control Systems, né? Porém, hoje até as terminologias ali dentro do próprio NIST, né, o 802, versão 3, já traz a nomenclatura de OT, abrangendo dentro dele os ICS, né? Então, sistemas de controle industrial faz parte do OT. Então, maravilha. Então, sou Cesmar Nascimento, consultor de segurança OT na Red Belt, tá? Então, estamos trabalhando com essa frente aí faz um tempinho, né? Fora a Red Belt também, eu vim de outros setores ali, o setor de energia, né? Durante um bom tempo, sempre fazendo essa interface entre o ambiente de IT e o ambiente de OT também, né? É, Aí a gente chega nessa pergunta, né? Por que eu coloquei essa pergunta? Seria o ransomware a principal ameaça para o ambiente de OT, né? Hoje em dia a gente tem uma vasta propaganda, né? Falando desses riscos do ransomware, né? O quanto ele está impactando os ambientes operacionais, seja diretamente ou indiretamente. Porém, ele está sendo muito falado. Porém, o ransomware sempre foi o problema na rede OT. Ele realmente é o grande risco que a gente tem ali, né? A fonte, o vetor de ataque, principal ameaça que a gente tem para o ambiente de OT. A gente vai ver isso daqui e ver também como podemos utilizar recursos tecnológicos para poder mitigar esse risco, né? Como a gente pode utilizar monitoramento de redes OT para poder trazer uma maior maturidade para o nosso ambiente e tornar o nosso ambiente mais resiliente, né? Trazer uma arquitetura defensiva, né? Para a gente poder ter menor impacto quanto a esse tipo de ataque, tá? Então, maravilha. Levantei alguns dados aqui dos relatórios de incidentes de OT que tiveram aqui em 2023, dois documentos legais que eu achei da Dragos e da Palo Alto. Por exemplo, a Dragos, nos seus clientes atendidos por eles, eles perceberam um crescimento de 50% no impacto ali de ambientes industriais por ransomware, tá? Seja diretamente ou indiretamente, tá? Um crescimento de 50% de 2022 para 2023. 50 novas variantes de ransomware, 50 novas variantes de ransomware impactaram a indústria, tá? Sendo 28% a mais que 2022, tá? 70% dos incidentes de OT originaram da IT, né? 70% ali pela Palo Alto, 70% das empresas avaliadas, né, foi um survey feito por gestores, né, com gestores, disseram que sofreram algum tipo de incidente cibernético.
40% das indústrias avaliadas possui conflito entre times de OT e IT. Isso é um grande problema, tá? É, eu já atuei com equipes de IT e com equipes de OT e fazendo essa interface entre os dois times. E o que se tinha até um tempo atrás era muito mais que isso, tá? Muito mais 40%. 40% hoje está até legal. Tinha-se muito mais problemas, tá? Era um problema de entendimento do que cada um faz, né? A OT achando que a IT vai causar problemas, né? Vai travar recursos, né? Vai travar o seu USB, vai travar o seu usuário e senha, colocando complexidade de senha, né? E a IT achando que a OT vai trazer riscos com seus sistemas operacionais legados, né? E com seus pendrives com malware, né? 72% dos ataques vieram da IT, segundo a Palo Alto. Você vê que casou essa informação nos dois surveys ali. Um dado que eu achei legal aqui da Dragos que ela trouxe foram ações recomendadas para mitigação desse risco, né? Por exemplo, colocaram aqui mapear endereços externos, né? Isso existe bastante, né? Inclusive, a gente já teve um webinar aqui referente a ataques em OT, né? Usando alguns recursos de OSINT, né? OSINT ali, usando o Google Docs, né? E encontrando facilmente dispositivos de automação abertos na internet, né? Só que você encontrar um dispositivo aberto na internet OT é fácil, é muito fácil. Agora, você achar o dispositivo que você quer exige um pouco mais de trabalho, né? Ah, recomenda também segmentação de redes. Olha, segmentação de rede é uma coisa muito antiga, é o básico e não se encontra em muitos ambientes de OT, de automação, tá? Depois eu vou mostrar melhores práticas e por que isso ainda não existe, tá? E qual o caminho a gente pode tomar para atingir esse campo aqui de mitigação. Restringir e monitorar conexões de saída, né? Isso aqui é muito interessante porque você, quando tem um ransomware ali, você tem um malware qualquer, ele pode ter um momento que ele vai fazer baixar o seu payload ali, né? Ele vai baixar o seu artefato para poder começar a se disseminar na rede e fazer o seu trabalho de encriptação de dados, né? Todo, toda ação que ele deve fazer. Porém, restringir a conexão de saída é um dos conceitos básicos ali, tanto utilizando por dual model, né, que é o conceito de proteção ali da ISA, né, ISA EC 62443, tá, que depois eu vou falar mais um pouquinho. Avaliar superfície de ataque, né, por onde pode vir esse malware, né, e reduzir o risco de equipamentos vulneráveis, que na OT você tem bastante, né? Você tem muitos equipamentos legados, você tem muitos sistemas operacionais antigos e sem suporte, né? Então, achei legal essas 5 ações ali recomendadas, porém isso não é tudo, né? E isso daí é para você pensar em mitigar o seu risco com relação ao ransomware, mas você tem outros riscos no seu ambiente, né? Consequentemente, resolvendo isso, você vai ter muito mais proteção com riscos é, diferentes do ransomware, né? Porém, você consegue mitigar também. Algumas características da OT, né? Umas características do ambiente cibernético da OT. Ele demanda muito mais performance em termos de comunicação, principalmente, né? As comunicações têm que ser em tempo real, com o mínimo de atraso possível, né? Então, um operador, muitas vezes, ele está em uma localidade remota, ele precisa ter aquele dado em tempo real para poder atuar, para ligar uma chave ali, ligar um atuador, né? Para poder ler um determinado medidor, né? Segundo, disponibilidade.
né? Você tem que estar com o sistema sempre funcional, então ele não aceita você dar um reboot para poder resolver um problema, né? Um reboot pode ser uma causa de um problema, tá? No seu ambiente. Eu, quando estava nessa transição entre IT e OT, né? Eu discutia muito com o pessoal de automação, falando, não, mas a gente só vai dar uma reiniciada. O pessoal ficava louco, né? Como assim você vai reiniciar meu sistema, né? E realmente, você não pode ter downtime em muitos dos sistemas, né? Em alguns pode ser que sim, mas na grande maioria deles, principalmente sistemas supervisórios, né? Sistemas escada, isso não é admissível. A gestão de risco, né? Você tem o contexto do ambiente físico, né? Então você muitas vezes tem instalações remotas ali que tem recurso de segurança físico muito pequeno, né? Então, muitas vezes você pode ter uma conexão de rede fácil para um invasor, um atacante utilizar ali, né? E já cair dentro do seu ambiente. Isso acontece bastante. Operação do sistema, você tem ali sistemas proprietários com pouca capacidade de segurança, né? Então, nativamente, eles são inseguros, né? Então, como a gente consegue transformar um ambiente que é nativamente inseguro a ter capacidades de segurança ou o mínimo possível para mitigar um eventual incidente cibernético, né? Os recursos são limitados, né? Então, principalmente em termos de recursos computacionais, às vezes recursos de rede, né? Às vezes você tem um switch ali que não suporta nem gerenciamento, VLANs, né? Como você mantém um ambiente desse seguro e menos vulnerável a um incidente cibernético? As comunicações utilizam protocolos específicos e proprietários, né? Então a gente está acostumado com o ambiente de IT, né? Onde você tem protocolos, N protocolos ali, né? Passando pelo seu ambiente ao mesmo tempo. No ambiente de automação, no ambiente de OT, você tem protocolos específicos e normalmente você tem só aqueles protocolos, né? Então, um link de comunicação ali, muitas vezes você tem apenas um protocolo rolando, né? Se você tiver algum outro protocolo, um protocolo de IT, já saiu do contexto e pode prejudicar em termos de performance, né? Então, ele é mais previsível do que o ambiente de IT, né? A gente chama que ele é um ambiente determinístico, né? Então, gestão de mudança também, a característica ali que tudo precisa ser muito bem testado, toda alteração não funciona como uma janela de mudança ali de IT, né, onde você tem um CAB que vai ter aquela discussão e apresentação dos argumentos ali. Ah, no ambiente de OT isso é muito mais minucioso, uma alteração às vezes demora meses para você poder colocar em produção, né? E isso é normal, tá? Suporte gerenciado, normalmente você tem um suporte de uma empresa externa, que complica também o risco externo, né? Você tem fornecedores acessando o seu ambiente como por default, né? E como é que você faz isso mantendo o seu ambiente seguro? É um desafio também. O ciclo de vida dos componentes é muito maior, chega a 10, 15 anos ou mais, né? E a localização dos componentes, que são bem espalhados, né? Você tem plantas ali que, às vezes, as instalações remotas estão a quilômetros de distância, 60, 100 quilômetros, e, e você tem que ter visibilidade desse ambiente remoto, com relação ao risco também, tá? Mais um desafio ao contrário da TI, que geralmente tudo fica dentro de um data center ou de data centers distribuídos, porém com um gerenciamento muito melhor. Então vamos fazer um back to basics aqui, né? Vamos voltar ao básico, né? Então, o que seria o risco, né? É, o risco, então, seria a ameaça vezes a vulnerabilidade, né?
Então, a ameaça seria a probabilidade de uma ameaça ser materializada, né? Se materializar. Então, não significa que você tenha uma vulnerabilidade, que essa vulnerabilidade vai acabar com o seu ambiente, né? Você tem que ver se essa probabilidade existe, né? Esse ambiente está segregado, esse ambiente está separado, né? É, essa vulnerabilidade é utilizada mesmo, né? Você tem ela ali no seu ambiente de verdade. Então, tudo isso tem que ser avaliado, não só se você tem um CVE no seu ambiente, tá? É, e a consequência, tá? Isso aqui é onde se difere o IT do OT é, fortemente, né? Então, as consequências, você tem consequências de vidas humanas, de meio ambiente, de operação, consequências financeiras, de reputação, regulatório, tá? Então, é muito pesada, são muito pesadas as consequências dentro do ambiente de OT, tá? Mas é bom a gente ter em mente essa fórmula aqui para poder saber o que priorizar, tá? Não significa, novamente, não significa que você tendo uma vulnerabilidade, que essa vulnerabilidade vai ter uma probabilidade de você dela se materializar. Porém, você precisa saber quantitativamente o quanto de risco isso daí está trazendo para você, tá? É, a ISA IEC 62443, que é uma norma, é um conjunto de normas, né, referentes à cibersegurança no ambiente de automação, ela é muito extensa, tá? Ela tem uma porção de livros ali, normas, que falam como você implementar um plano de segurança ali para um ambiente de automação. Então, ele fala de maneira bem detalhada todos os fluxos que você precisa tomar, desde da avaliação de risco, desde quais recursos de mitigação que você vai aplicar, né? Qual security level, né? O nível de segurança que você vai ter que ter em determinado ativo, né? Isso é bem legal, tá? Eu particularmente uso ela como um norte para a gente poder fugir disso, do que tem ali, né, no mercado, que é você simplesmente colocar suas esperanças numa ferramenta para resolver o seu problema, tá? As ferramentas são importantes, elas vão trazer muita coisa, inclusive elas vão me ajudar aqui na apresentação, porém a gente tem que ter alguma coisa antes disso, tá? Que é uh, um conceito de ter um programa de cibersegurança para automação, tá? Então aqui eu coloquei o ciclo de vida da cibersegurança no ambiente operacional, que isso é muito importante, né? Ele tem três fases, basicamente, aqui, que seriam o de access, né? Que seria de avaliação. Então, aqui você vai levantar é, todos os seus riscos ali, todas as suas vulnerabilidades, né? Tem os High Level Risk Assessment, né? Que seria o seu, a sua avaliação de alto nível dos seus riscos, né? Então, ali você pega seus riscos de acordo com documentação, né? Vai trazendo ali documentações, diagramas de rede para poder olhar de cima o que você pode ter de risco, né? Depois você tem o detalhado, né? Detailed Risk Assessment, onde você vai ver vulnerabilidades, né? Você vai olhar ativo por ativo, quais vulnerabilidades eles têm e qual vulnerabilidade pode impactar no seu ambiente, tá? Para só depois disso você pensar em implementar as contramedidas, tá? Por que contramedidas e não hotfix, né? Muitas vezes a solução do problema não está num hotfix, né? Até porque muitos deles vai ter lá Windows XP, né? Você vai ter o Windows NT em alguns casos, né? Windows 7 bastante. Então você não vai ter hotfix, não tem bala de prata para resolver. Então você vai ter que usar um pouco da criatividade ali para poder contornar esse problema. Muitas vezes você pode substituir o sistema operacional, mas na grande maioria não, tá? Então você vai ter que eh, ter contramedidas para mitigar esse risco, tá? E maintain seria você manter e monitorar essas alterações que você fez ali para ver se realmente mitigou o risco, tá? É muito importante isso aqui. A norma 62443 é muito extensa, tá? Mas vale a pena depois vocês darem
uma olhada, tá? É, aqui tem um conceito muito importante da norma que fala de zones and conduits, né? Que seria você dividir o seu ambiente em zonas e conduits, né? O que seria isso, né? Dividir um ambiente em zona seria você colocar dentro de um agrupamento, né? Os dispositivos que requerem o mesmo nível de segurança. Então, você tem dispositivos que podem ser mais críticos, né? Onde o risco dele, né? O impacto dele e a probabilidade pode ser maior, você tem ali como colocar ele num agrupamento lógico para poder aplicar correções, aplicar controles de segurança maiores, né? Com maior rigor para poder deixar ele mais seguro, né, de acordo com a criticidade. Então, o que você faz, né? Você não precisa colocar o mesmo nível de segurança em todo o seu ambiente de automação, seu ambiente de OT, tá? Isso demanda custo, né? Isso demanda esforço administrativo ali de suporte, tá? E tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Você tem que colocar o esforço certo na medida certa para você, inclusive, ter como pleitear um maior investimento dentro da área ali para recursos financeiros e de pessoas para auxiliar a ganhar maior maturidade, né? E os conduítes seriam as ligações entre as zonas no sentido entre os níveis, né? Você ali, por exemplo, tem aqui, ó, na imagem, né? Você tem três níveis diferentes ali, né? Você tem um Enterprise Network ali, você tem plantas separadas, três plantas separadas, e dentro das plantas você tem uns estações de engenharia ali, né? E você tem a rede de sistema, a rede de controle, né? Então você não pode permitir que determinadas redes conversem entre si, né? Você tem aqui, por exemplo, o xizinho vermelho, né? Onde você tem redes de mesmo nível que não devem se comunicar, pois elas devem comunicar-se apenas com o nível superior, tá? Isso daqui é o mapeamento de conduits, tá? Isso aqui é muito importante, porque a partir daqui você já começa a desenhar uma rede mais defensiva, né? Isso em ameaças que vêm do ambiente corporativo, né? Aqui você tem até um ambiente, tá bem simples isso aqui, tá sem DMZ, inclusive isso daqui acontece bastante, né? É raro, mas acontece com frequência. É, você tem isso daqui, esse ambiente de corporativo, falando diretamente, que está completamente errado, tá? Mas você precisa mapear isso daqui para poder fazer as contramedidas. E a Nozomi, que também é um grande parceiro da Red Belt e também ela é líder de mercado em ferramentas de monitoramento ali, né? A plataforma da Nozomi, ela é muito assertiva, né? E ela trabalha sempre com viés de dados, né? Para poder entender o seu ambiente. Antigamente era até entendido somente como um OT IDS, né? Que era um detector de intrusão, né? Um sistema de detecção de intrusão. Hoje a gente não entende mais esse tipo de ferramenta, né? Principalmente o Nozomi como um IDS, né? Ele não está ali para detectar, até porque se você no ambiente industrial usar uma ferramenta para detectar, você já perdeu o jogo, né? Se você for detectar o seu atacante, você já perdeu o jogo, ele já está no seu ambiente, né? E o que você faz? Então você precisa, na verdade, ter uma infraestrutura defensiva, né? Uma arquitetura defensiva. E nisso o Nozomi também auxilia bastante, né? Porque você já traz ele no começo para poder enxergar o seu ambiente, para você ter visibilidade dos seus ativos e comunicações, e a partir dali desenhar a melhor arquitetura, o melhor tipo de gestão para o seu ambiente. Sem contar também que após isso, né, após a fase de access, né, você vai conseguir monitorar o seu ambiente também, ver se essas alterações foram bem sucedidas e se não sobrou nenhum risco residual para você mitigar novamente.
tá? Então aqui a Nozomi também ela trouxe, né, recentemente um mapeamento dos recursos que ela tem, fazendo um cross ali com a norma 62443, tá? Isso daqui era uma coisa que eu aguardava muito e chegou bem legal, tá? Então, dentro aqui das normas, a 6244321, né, que é estabelecer o programa de cibersegurança, ela trouxe, a Nozomi trouxe um content pack, tá? Que seria seriam vários relatórios e consultas, né, para você realizar dentro do seu Nozomi, dentro do seu ambiente monitorado pelo Nozomi, para você para você ver como ele está adequado ali àquela situação, né, aos itens. Eu vou mostrar item por item para vocês logo, tá? Também tem o item ali a norma 6244333, que fala de security level, né? Que já fala de itens mais específicos e tecnológicos dentro de cada ativo, tá? E que o Nozomi trouxe também dentro desse Content Pack, ficou bem legal mesmo. Tem outras normas também, eu recomendo vocês darem uma lida, tá? Você consegue acessar essas normas sendo filiado ali, né? Sendo membro da ISA, tá? É um preço até acessível. Eu recomendo que você consegue ter visibilidade de todas essas normas ali, tá? Maravilha. Então, um primeiro ponto que eu vou levantar é o 4234, né? Identifique seus sistemas de controle industrial, tá? Então, o primeiro passo é você ter conhecimento do que você tem no seu ambiente, né? Então, muitas vezes as equipes de engenharia têm isso documentado, muitas vezes o ambiente foi crescendo sem nenhum tipo de controle, né? Então, através da ferramenta, eu inclusive tenho aqui o Nozomi já aberto. Deixa eu só aqui, tá? Uma das funções dele, né, que é mais interessante, assim, que o pessoal busca mais é essa parte do controle dos seus assets, né, dos seus ativos, tá? Eu peguei aqui um PCAP, né, um arquivo de captura, né, que desse evento aqui do For SICS, tá? Que é um conteúdo livre aqui para a gente poder usar como teste, tá? Mas aqui você tem os seus ativos, por exemplo, né? Então ele identificou aqui uma determinada máquina, né? Então, por exemplo, você tem aqui um ativo aqui da Moxa, por exemplo. É, É claro, isso daqui ele capturou pouco dado, tá? A gente precisaria capturar muito mais dados para poder enriquecer isso daqui, tá? Mas, por exemplo, isso já é um bom começo, porque você já começa a ver qual versão de SSH você tem, né? Você sabe um servidor web que tem aqui, então num Detailed Risk Assessment, né? Num detalhamento, num avaliação de riscos detalhado, você consegue trazer isso daqui como um risco, né? Então, isso é bem interessante. Então, vamos lá. Ah, desenvolver diagramas de rede simples, né? Então, você não precisa de muita coisa para poder começar a ganhar maturidade. Isso o Nozomi ele ajuda bastante, tá? Principalmente para você visualizar as comunicações que tem no seu ambiente. Então, por exemplo, tanto na aba de network aqui, onde você tem as comunicações entre os ativos, né? As sessões que ocorreram aqui, os links, né? Que seriam a comunicação um para um ali. Você tem fora dos gráficos dos ativos, né? E isso não é só para impressionar, tá? No dia a dia, a gente utiliza bastante esse recurso para poder analisar comunicações entre os ativos, tá? Então, por exemplo, você pegar um determinado ativo, ver com quais outros ativos ele está se comunicando, né?
qual tipo de protocolo ele está passando, né? Isso daqui é muito importante, certo? Vamos lá, deixa eu trazer a outra apresentação aqui. Priorizar os sistemas, né? A priorização dos sistemas, ela independe um pouco da ferramenta, né? Ela é mais um trabalho braçal ali a ser feito com os donos dos ativos e as equipes de cibersegurança também, tá? Então você precisa saber desenvolver ali os critérios e atribuir classificação de prioridade para mitigar o risco de cada sistema. Então, o que você vai avaliar nesse sistema para considerar ele mais ou menos crítico, né? Isso daí é importante e você pode até utilizar o próprio Nozomi também para te ajudar, para você colocar recursos aqui, por exemplo, nesses ativos aqui, você pode adicionar campos a mais para poder descrever situações específicas dentro do seu ambiente, né? Então, por exemplo, qual localidade ele está, né? Qual sistema ele faz parte, né? Tudo isso vai te ajudar bastante. Execute uma avaliação detalhada, né? De vulnerabilidade detalhada, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Isso daqui, você tem recursos importantes dentro do Nozomi que além da captura passiva, né, ele faz uma captura do tráfego de rede, faz a análise desse tráfego, né, através de um Deep Inspection, é, e também você tem ferramentas de captura ativa, que seria o Smart Pooling, né, então ele faz consultas de WMI, por exemplo, em máquinas Windows, né, um WinRM, faz consultas via SSH também, e traz mais detalhes para você enriquecer muito mais essa avaliação detalhada, né? Isso casando com a 62443. Isso é bem legal, tá? Conduzir a avaliação de risco detalhada, tá? Lembrando que isso não é só ferramenta, tá, minha gente? Então, você tem que usar também, olhar de uma maneira mais macro, né? A ferramenta ela vai ser parte desse momento ali, dessa avaliação, porém, tem mais coisa para você ver isso, tá? Tem muito mais coisas que você pode avaliar e deve também. Conduzir avaliações por todo o ciclo de vida dos sistemas industriais. Então, por exemplo, você tem informações daqui, vamos ver aqui em termos de vulnerabilidades. Ahn, Deixa eu pegar aqui uma máquina aqui, o Windows 7. Essa Windows 7 está legal. Por exemplo, ele vai ter aqui algumas vulnerabilidades de end of life, com certeza, né? Cadê, cadê? Deixa ele carregar aqui. Então ele vai trazer muita vulnerabilidade para o seu ambiente, tá? Justamente porque ele está em end of life. Ele acabou não trazendo o end of life aqui porque eu não estou com a, a feature aqui de Threat Intel, tá? Ou melhor, de Asset Intelligence, tá? Mas ele traz também. Documentar as avaliações de risco, né? Você pode usar as informações trazidas do Nosome para poder popular um documento formal dentro da organização, manter os registros de avaliação de vulnerabilidade, tá? E outra coisa aqui, né? Então, proteja as conexões, né? Então, é um ponto muito importante. Como eu vou utilizar o Nosome para poder auxiliar na proteção das conexões, que seriam os conduits ali, né?
Eu posso simplesmente, de várias formas, tá? Eu posso fazer isso de várias maneiras. Mas, por exemplo, utilizando o Content Pack, que trouxe várias consultas, tá? Prontas, eu consigo fazer a query. Ela já traz uma query pronta para eu poder consultar essas comunicações mais problemáticas, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu só aqui no detalhe, onde ele fala qual tipo de comunicação ocorreu partindo da internet ou partindo de uma zona específica ou undefined, né? Aqui ele colocou como undefined, que seriam, por exemplo, se eu não definir uma zona, né? O que seria uma zona? Seria posso dividir isso aí por segmento de rede, né? Então, por sub-rede. Então, se não veio de uma sub-rede conhecida, então ele é uma rede undefined ou unspecified. Então, posso considerar essa comunicação como uma comunicação problemática, tá? Principalmente conexões partindo para a internet, né? Isso daqui é muito importante, tá? No dia a dia, para você detectar alguns movimentos de ransomware, é, eu creio que seja uma das grandes vantagens, tá? Já vi casos que a gente pegou aqui de tentativas de conexão com o ambiente externo, de ransomware dentro do ambiente operacional, porém ele não teve sucesso porque teve um bloqueio, né? A gente viu que houve uma tentativa de conexão, porém não teve tráfego de dados, né? Isso foi bem interessante, tá? Bem legal mesmo. E a gente teve a contramedida, que seria, vamos ver o que aconteceu para surgir esse alerta ali, né? E realmente era uma máquina que alguém da operação colocou, substituiu por uma máquina ali que não tinha sido verificada, né? E acabou causando esse tipo de alerta. Porém, a partir daí você já começa a agir de modo macro, né? Você não pode simplesmente resolver o problema pontual, né? É, o fato de alguém pegar uma máquina que está lá no estoque e trazer para poder colocar dentro da sua rede no ambiente de produção, já é um risco ali que você tem que mitigar de maneira macro, né? Então, para você ganhar maturidade, o que que você pode fazer? Você pode criar um procedimento, tá? Operacional, você pode colocar isso dentro dos seus normativos, né? O que você tem que fazer para colocar uma máquina dentro do seu ambiente, né? Aí você começa a agir de maneira macro, né? Você não depende de uma ferramenta para resolver o seu problema. Você passa a usar a ferramenta para poder gerar ações de resolução. Ok, ok. Também manter a manutenção dos ativos atualizada. Então, por exemplo, é, você pode ver ali como está a questão de versionamento, a questão dos seus ativos, né? Então, aqui você tem ela pronta também. Deixa eu ver aqui, 4.3, 4.3.7. Então, por exemplo, em termos de versionamento, né, você consegue ver a versão do seu sistema operacional, tá? É, Isso te ajuda bastante. Empregar isolamento ou segmentação em sistemas industriais de alto risco, tá? Isso daqui é uma coisa bem crítica, creio que seja a parte principal na segurança de ambientes industriais, tá? Então, por exemplo, partindo por outra forma, indo pelo gráfico, né? Então, por exemplo, eu posso dividir esse ambiente aqui por zonas, tá? Porque aqui eu estou com uma zona só, então ele está bem consolidado, né? Porém, eu posso dividir ele por zonas e visualizar as informações que ele está trafegando entre as zonas, né? Normalmente você não quer que essa informação, um protocolo SMB, por exemplo, trafegue
entre uma zona A e uma zona B, por exemplo, tá? Então, com esse tipo de recurso no Nosome, você consegue trabalhar isso de forma bem gráfica, visual e consegue encontrar, ter esses insights de maneira bem fácil, tá? A gente usa bastante isso. E como eu falei, isso daqui não deve ser uma forma só pontual, tá? A partir do momento que você identifica ah, o problema ali no seu ambiente, né, a comunicação que seria, que seria não previsível, né, que você não deveria ter ali no seu ambiente, você simplesmente vai ter um conjunto de ações para evitar que esse tipo de problema ocorra, né? Então você vai ter que criar regras de firewall a mais, você vai ter que eh, ter um pouco mais de rigor nas suas regras de firewall, né? Ou se não tiver firewall, colocar um firewall ali de comunicação entre duas zonas. Às vezes você tem problemas até dentro de uma própria zona, né? Muitos casos uma estação pode estar gerando broadcast na rede e ele está no mesmo segmento de rede, por exemplo, de PLCs ali, né? E não tem jeito, essa máquina tem que estar ali dentro, né? E como você faz, né? Muitas vezes você não consegue colocar um firewall, um equipamento, mas você consegue ativar um firewall de host, por exemplo, né? Para que só o tráfego específico saia dessa estação. E isso já gera um ganho operacional muito grande, tá? Muito grande mesmo. Inclusive, né? Tem até a discussão do que da tríade, né? Tríade CIA, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, né? Que é utilizada na TI, né? E que num ambiente operacional muitas vezes não faz sentido, nem você alterando a ordem das letras, por mais que a disponibilidade seja importante, né? Eu costumo utilizar o Safety, Reliability e Performance, ou Safety, Reliability e Availability, né? Que seria disponibilidade, porém performance é uma coisa importante, tá? É um item crítico dentro da automação. Isso pode levar tanto a problemas operacionais quanto de produtividade, né? Então, você mitigando esse risco, né? Você ganha muitas vezes produtividade que você nem imaginava que teria, tá? Bloquear comunicações desnecessárias, isso aqui que eu falei também. Alterar senhas padrão, isso daqui também a gente consegue pegar dentro do Nosome, legal, tá? Então, senhas padrão, senhas em clear text, né? Muitas vezes não tem como você fazer, tá? Às vezes as senhas elas são built-in ali, né, hard-coded, então você não tem como alterar a senha. Então como é que você faz, né? Às vezes o equipamento é um equipamento caro e que ele é assim e pronto, acabou, né? Como você faz? Como você mantém esse ambiente seguro, mesmo o ativo sendo nativamente inseguro, tá? Esse é um desafio, tá? Mas alterar as senhas padrão, pelo amor de Deus, precisa. É, autenticar todos os usuários antes do uso do sistema. Então, tem muitos sistemas nativamente ali que o usuário ele abre a interface e já consegue fazer algumas coisas dentro dele. Então, ao contrário do Zero Trust, né, que seria a abordagem de você ter confiança zero, em alguns casos de ferramentas ali, né, e tecnologias do ambiente operacional, você não tem isso, né? Então você simplesmente abre e já cai numa tela de configuração, numa tela de supervisório, tá? Então você tem que ver isso daqui e geralmente você consegue pegar também as autenticações ou o uso, né, sem autenticação através do Nosome também, tá? Ah, métodos de autenticação forte, né? Ver se você consegue substituir ali uma autenticação em clear text por uma autenticação ali por um SSH, um SFTP, né? FTP é muito comum nesses ambientes, então ver se é possível alterar esse tipo de comunicação.
Registrar e revisar todos os acessos tentativas de sistema críticos, né? Então, todas as tentativas de acesso, né? O Nosoma ele consegue capturar isso também no momento que acontece, tá? Isso é muito importante. Como eu disse, não é só para você atender uma ocorrência de um alerta, mas é para você planejar atividades estruturantes de segurança para você ganhar maturidade. Então, por exemplo, todos os sistemas eles vão permitir apenas uma quantidade X de autenticação, né? Até ele entrar num período de espera ali para novas conexões, né? Tudo isso você tem que planejar. Desenvolver política para login em conexões remotas, isso aqui você consegue pegar comportamentos dentro do Nozomi e planejar é, essas políticas de login, né? Estabelecer métodos lógicos e físicos apropriados para acessar dispositivos industriais, tá? Isso aqui, por exemplo, se você tiver um switch ou se você tiver um pequeno firewall, uma router board, que seja, alguém colocar um dispositivo novo lá, você consegue ver, né, se está sendo utilizado indevidamente esse acesso, né? Isso é muito importante. A partir daí, você consegue traçar atividades ali de hardening, por exemplo, né? Então, o seu switch ali, você vê que vira e mexe, alguém coloca um ativo novo, coloca uma máquina nova, coloca um notebook de suporte, né? Muitas vezes você encontra prestadores de serviço que não encontram uma porta Ethernet para conectar seu notebook e dar suporte, eles vão lá e conectam num switch, a porta está habilitada e ele está dentro da rede, sabe-se lá com o que dentro desse notebook, tá? Então, com isso você consegue traçar atividades estruturantes para ganhar maturidade. Gerenciar o risco de sistemas de controle industrial de forma contínua. E esse é o ponto principal, tá? Assim como o ciclo de vida ali, né? O gerenciamento do ciclo de vida da cibersegurança, de acordo com a 62443, você tem as três fases ali de forma contínua. É, uma ferramenta como o Nozomi, ela vai conseguir te auxiliar também a monitorar esse ciclo de vida dos equipamentos, né? Então, do comissionamento até o descomissionamento do equipamento, você consegue monitorar o comportamento, como ele está sendo utilizado, tá? Se ele precisa de contramedidas ali para poder dar uma maior segurança, tá? Empregar um conjunto comum de contramedidas, ok, né? E sempre atuando de maneira estruturante, né? Você nunca vai fazer uma contramedida para um equipamento só, né? Você tem que pensar no seu nível de segurança que você deseja nesse tipo de equipamento, né? Seria o security level, e você traçar as atividades de correção, de mitigação do risco para esse tipo de equipamento de acordo com o nível de segurança que você estabeleceu para ele, né? Então, se ele vai estar num nível de segurança maior ou menor, você traça isso para uma determinada zona, né? Uma determinada zona que está ali, vários PLCs, por exemplo, né? Você fala, nessa zona ela vai ter que ter um nível um 2 3 e 4 que a gente fala de security level, né? Vai ter o nível 2 de security level, que ele vai ter várias características ali é, tecnológicas para poder é, mitigar esses riscos, né? Então você faz isso para todos, dentro da mesma zona. Desenvolver e implementar sistemas de gestão de mudança, ok, a gente já viu que isso daí é importante e é diferente da TI. Documentar gerenciamento de patches, né? Você tem um gerenciamento de correção. Muitas vezes o patch não é o patch da Microsoft, né?
mas um patch, uma correção na verdade, mitigação desse risco, né? Que são as contramedidas, na maioria das vezes, que às vezes você não tem como aplicar o patch, você aplicar o patch para o sistema. Então você tem que ter uma contramedida, tá? Pode ser das mais variadas formas. Implementar o plano de resposta a incidentes, tá? O Nozomi, não que você vai planejar um plano de resposta a incidente pelo Nozomi, mas, por exemplo, você pode ter playbooks aqui dentro do Nozomi documentado, né? Onde caso ocorra algum tipo de incidente e que possa vir a ser recorrente, você cria um playbook ali, salva na própria ferramenta e quando ele vier a ocorrer, suas equipes de suporte já vão ter documentado como agir, né? Estabelecer procedimentos para reportar atividades em comum e eventos, né? Então, dentro do Nozomi você tem como detectar e como notificar eventos anormais, tá? Isso aqui é nativo. Identificar e responder acidentes, ok. Identificar violações de segurança cibernéticas bem-sucedidas ou não, tá? Isso aqui é muito importante e o Nozomi ele detecta bem legal. Ok, pessoal. É, Acho que eu falei demais aqui, né? Eu gosto bastante do tema, né? Tanto da parte ali da 6243, normas e sempre vinculado à tecnologia, né? Eu deixo aberto agora para vocês, caso tenha alguma pergunta aí. Perfeito. Pessoal, aproveitem mesmo esse momento para tirar as dúvidas. Cezimário, eu recebi umas perguntas aqui, eu vou falar para você. Como ficam os dispositivos IoT e IIoT no que se refere ao risco, à exposição, e às contramedidas? Certo. O ambiente de IoT e IIoT, ele é novo, né? E, por consequência, ele traz novos riscos para o seu ambiente operacional, né? Então, muitas vezes, a arquitetura para dispositivos IoT está se utilizando de arquiteturas legadas. Então, ele está entrando no mesmo segmento de rede, ele está entrando sem uma segregação de rede, né? Você tem novas normas ali da 62443 que estão sendo desenvolvidas exclusiva para dispositivos IoT. Então, por exemplo, utilização de data diode, né, que seria diodo de dados. Então, você permite o tráfego de dados só para saída, né? Então, os seus sensores IoT, por exemplo, ele só manda informação para a internet, né? Como é que eu vou desenhar isso, né? Onde fica o Purdue Model, né? As camadas ali da 62443 com esses dispositivos que estão lá dentro da planta e falam direto com a internet, tá? Isso é o desafio. E o Nozomi, como ele faz a captura dentro do seu ambiente de rede, de forma passiva, né? E de forma ativa também, mas nesse caso, com a forma passiva, ele já conseguiria identificar esses tipos de conexões e você poderia planejar melhor a segmentação da sua rede, né? A segmentação dessas zonas IoT e deixar o seu ambiente mais seguro. Legal. A gente tem outra pergunta aqui, acho que é da mesma pessoa. Como adaptar esses conceitos à indústria 4.0? A indústria 4.0 ela traz muita coisa ali do IoT, né? E IIoT, fora que você tem muitas máquinas se conversando com protocolos novos, né? Protocolos específicos de IoT. Então, o conceito seria o mesmo, tá? É você sempre olhar a segregação de rede, a, a mitigação de risco, deixando com o mínimo de superfície de ataque ali, né? Que seria você mitigando esse risco com o mesmo ciclo que a gente falou ali, né? Você faz o assess, você faz a avaliação dos seus riscos, você implementa contramedidas e você monitora, tá? Mas a ideia é que você tenha sim uma segregação eficiente
e o mapeamento dos riscos que esses novos dispositivos vão trazer para o seu ambiente. E em termos de indústria 4.0, isso vai ser muito importante, né? Porque a indústria 4.0 vai precisar de muita performance, vai precisar de conexão direta com a internet para poder ser confiável, e a gente consegue esse tipo de resultado com monitoramento. Maravilha. Aqui no LinkedIn estão perguntando se a live vai ficar disponível. Sim, pessoal, a live vai ficar disponível a partir de amanhã, no YouTube e no LinkedIn. Então, vocês podem assistir depois, se quiserem revisitar algum conteúdo, né, algum slide. Cesmar, muito obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo, pela apresentação. Foi muito bom. E obrigada a todos que assistiram até aqui. Acho que não temos mais nenhuma pergunta, mas a gente fica aberta para perguntas via e-mail. Então, a gente tem o contato @redbelt.com.br. Se vocês quiserem, podem enviar suas dúvidas por lá ou pelas nossas redes sociais, né, que é @redbeltsecurity em todas as redes sociais. E isso, pessoal. Cesmar, quer acrescentar alguma coisa para finalizar? Não, eu acho que é só isso mesmo, né? Agradecer a presença de todos ali e até uma próxima oportunidade, a gente falando mais de OT e tecnologias de infraestrutura crítica. Maravilha. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Uma boa noite. Valeu.